Aqui tem só 4 graus, tá tudo certo. Bem-vindos todos os nossos clientes, convidados, consultores, expansores de mercado, né? Hoje é quarta-feira e é um dia especial demais, porque é o dia de educação continuada, é aquele dia que a gente escolhe para compartilhar, né, com todas as pessoas a forma segura e inteligente de usar os óleos essenciais de uma forma responsável e saudável, né? Eu sempre falo que do remédio ao veneno, o que muda é a quantidade ali que você utiliza. E hoje nós temos um tema, gente, aqui muito necessário para mim, e eu comecei a pensar muito a respeito disso. Para quem não me conhece, meu nome é Verônica, eu tenho 43 anos, sou produtora e empresária na área de eventos e faço aromaterapia na doTERRA com esse time maravilhoso, como literalmente, né, a possibilidade, que eu tenho certeza que ela existe, que é de me aposentar com saúde e viver, né? Como disse ontem uma grande amiga, as pessoas trabalham para quando tiver velho cuidar da doença. Eu quero continuar cuidando da minha saúde. E o tema de hoje é raiva e perdão. E quem não passa por esses momentos e esses sentimentos? Eu, por exemplo, comecei a refletir muito quando esse tema hoje bateu aqui na minha porta, e eu lembrei o quanto eu perdi de vida tendo raiva de mim mesmo, não conseguindo me perdoar por atitudes, né, que terceiros tiveram comigo e eu não conseguia entender aquilo, eu não me perdoava por ter aceitado aquelas atitudes e seguido a vida. Eu não conhecia os óleos essenciais, gente. Então hoje, né, eu convido aqui com muita honra o psicoterapeuta José Júnior, que tanto estuda essa área, para que nos ajude, né, a entender melhor esses sentimentos e cuidar dos nossos sentimentos com os nossos óleos essenciais. José Júnior, é com você. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, aqui tá um frio glacial, mas a gente vai ficar quentinho aqui com as informações que eu quero trazer e compartilhar com vocês. Verô, quero que você fique aqui comigo, tá? Né, porque a Tô Verô tem muito conhecimento também a respeito dos óleos essenciais. Então, essa aula, ela foi preparada com muito carinho, com muito amor, porque a gente vive num momento, né, da humanidade onde vários acontecimentos, né, existem na nossa vida aí para que a gente aprenda a perdoar, para que a gente possa liberar e diminuir os sentimentos de raiva, porque diante de algumas situações é essa a primeira porta que a gente abre. É ficar com raiva da humanidade, é ficar com raiva das pessoas, é ficar com raiva de uma situação, é ficar com raiva às vezes de si mesmo, que é uma coisa que pode acontecer com muitas pessoas, né? Então, eu quero falar para vocês uma coisa que eu falei, inclusive, na convenção da doTERRA, porque, para mim, perdão, ele liberta a alma. Ele liberta a alma. E daí, eu tenho uma frase aqui para compartilhar com vocês. Perdoar é morrer um pouco para nascer diferente. É um ato alquímico de transcendência e humildade. Tanto perdoar quanto ser perdoado exige coragem para desarmar o ego e abrir o coração, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tantas situações que podem acontecer na nossa vida, situações desafiadoras, situações onde a gente precisa exercitar o perdão, né? Liberar, tirar esse sentimento de raiva da nossa vida. E os óleos essenciais, eles são excelentes mecanismos, porque quando a gente inala, isso todo mundo aqui, né, a maioria já sabe, quando a gente inala um óleo essencial, ele passa pela nossa cavidade nasal e ele vai lá para o nosso sistema límbico. E lá no nosso sistema límbico, ele vai interagir com as nossas emoções, com nossos neuroreceptores, ele vai interagir ali com o nosso sistema para que a gente possa ter uma diminuição, por exemplo, no estresse, que pode ser liberado numa condição de raiva, né, uma amargura, né, uma rigidez que pode ser condicionada a uma falta de liberação de perdão. Então, nós temos uma apresentação aqui hoje para compartilhar com vocês, né, que foi uma apresentação feita com muito carinho, realmente para a gente tocar nesse tema que é um tema delicado, mas que a gente tem esse potencial aí dos óleos essenciais para poder ajudar a gente nessas condições. Então, o nosso tema de hoje, né? Todo mundo vendo aí? Vendo, Verô? Tudo certo? certinho. Perfeito. Então, a gente vai falar sobre os óleos essenciais aplicados
ao perdão e à raiva. E daí quero falar que a Cibele, ela compartilhou aqui umas informações bem legais para a gente de outros óleos essenciais, inclusive, que não estão nessa apresentação, e depois eu quero ler aqui para vocês. Então, por isso que eu coloquei aqui que esse treinamento ele foi baseado na psicoaromaterapia, com a evidência em clientes e com a colaboração aqui da Cibele, né, nossa psicóloga que trouxe informações magníficas para a gente também, né? Então, aqui tem uma frase que é uma frase muito bacana. Queria que quem quiser tirar foto, quem quiser nesse momento aí escrever, fique à vontade, né? O perdão envolve emoções complexas como mágoa, ressentimento e tristeza. Né? Embora os óleos essenciais não façam você perdoar automaticamente, né? Eles podem ajudar a suavizar o coração, acalmar as emoções e criar um ambiente favorável à liberação de ressentimento. Né? Então, esse ressentimento que a gente às vezes carrega durante todo o tempo e que só faz mal para a gente mesmo. É aquele veneno que a gente toma querendo que o outro morra. Né? Então, é isso que a gente precisa liberar, e é por isso que a gente tem esse mecanismo tão poderoso, né, dos óleos essenciais. Pode tirar foto daqui também se vocês quiserem. O perdão não muda o passado, mas amplia o futuro. E outra, o perdão é a fragrância que a flor deixa na mão que a esmagou. Perdoar é libertar-se da prisão do ressentimento. E eu gosto muito dessa segunda aqui, porque imagina, né? De cada dor que a gente passa, de cada situação que a gente precisa vivenciar para poder aprender algo com isso, com toda certeza, a certeza absoluta, vai deixar uma dor. Mas muitas vezes essa dor né, como o caso aqui da flor que foi esmagada ali pela mão, ela sempre deixa algo de positivo, seja um aprendizado, seja a resiliência que a gente tem após passar por uma situação como essa e você perceber que você saiu mais forte, né, de toda essa situação. Então vamos lá. Qual que é o primeiro óleo essencial que a gente pode utilizar para esse caso aqui em específico, que é perdão, né? O primeiro deles é o óleo de rosas, o rosa damascena. Ele é considerado o óleo do amor incondicional, né? É considerado ali o óleo da mãe, ou aquele amor incondicional de uma mãe, né? Que tem seu filho, né? Tem seus filhos ali. Imagina qual que é o amor de uma mãe a ponto de, né, dar a vida pelo filho, se for possível. Então, esse é o óleo do amor incondicional, o rosa damascena. Ele ajuda a gente a abrir o coração para quando a gente precisa, muitas vezes, ter compaixão pela outra pessoa. Porque a compaixão é entender que uma pessoa, quando ela está fora de si, muitas vezes, ela acaba fazendo algo que, se ela tivesse mais com a cabeça centrada, tivesse mais tranquila, ela não teria feito aquela situação. Aquilo provocou, de repente, em você um ressentimento que você, às vezes, vai carregar pela vida inteira. E quanto mais a gente libera a gente tem compaixão pelo outro, mais facilita o perdão. Então, esse amor incondicional que o óleo essencial de rosas traz para a gente é para abrir o coração mesmo, estufar o peito e dizer: eu consigo te perdoar. Essa situação é desafiadora? É. Acabou comigo? Acabou comigo. Só que mesmo assim, eu consigo te perdoar. Né? Aqui a gente já viu, inclusive, eu acho um nível assim estratosférico já de perdão mesmo. Uma vez eu vi uma entrevista de uma família que teve um filho assassinado e eles, depois de um tempo, conseguiram perdoar perdoar a pessoa que fez aquilo. Então, para mim, esse é um nível ali de perdão, de compaixão pelo ser humano que é gigantesco. Né? Então, não estou falando que todo mundo deve fazer isso por alguém que foi lá e cometeu um crime. Né? Não estou falando nesse sentido, mas a gente vai vendo que tem vários níveis aqui desse senso de compaixão para poder liberar o perdão. E ele é excelente também para trabalhar as mágoas mais profundas quando você tem uma mágoa por alguém, né, que aqui também, né, envolve dentro dessa questão do perdão, mas aquelas mágoas que a gente carrega às vezes pela vida inteira, de alguém que te fez mal na tua infância, às vezes é um abuso,
né? A gente sabe de várias situações onde pessoas foram abusadas. Imagina a mágoa profunda que essa pessoa carrega durante a vida inteira. Isso é extremamente maléfico para ela mesma, para ela mesma. Ela não teve culpa, muitas vezes, de uma situação que aconteceu e que recaiu sobre a vida dela. Então, para a gente trabalhar essas mágoas profundas por pessoas, por situações, o óleo essencial de rosas, ele é incrível. Então, a gente pode, né, depois eu vou passar um protocolo de como a gente pode utilizar eles, mas o rosa, ele é um óleo magnífico para a gente aplicar ali na região do timo. Para quem não sabe onde é a região do timo, é essa região aqui, ó. Essa região aqui do coração. Então, aplicar nessa região é excelente. Usar ele como perfume para você inalando durante o dia. Quando a gente aplica os óleos essenciais, né, de forma tópica, aplicando ali nos punhos, atrás das orelhas, né, nessas regiões quentes, ele tem uma interação muito rápida com nossos neurotransmissores, né? Então, a gente vai ter uma absorção magnífica do óleo. E no caso do rosa damascena, né, o óleo de rosas, aqui no Brasil a gente tem ele na versão roll-on, né? Então a gente já tem ele pronto para uso tópico. Assim, ó, já está pronto para uso tópico. Então esse é um óleo magnífico para todas essas condições. O próximo óleo que a gente pode utilizar é o lavanda. O velho e bom lavanda, que acho que todo mundo tem em casa, né? Todo mundo deve ter um lavanda em casa. Então, o lavanda, muitas pessoas, inclusive na época da pandemia, utilizavam ele até para as questões depressivas, né? Não é um óleo, não é o óleo que eu mais indico para depressão. Eu acho sempre que na depressão as pessoas precisam de um óleo essencial estimulante, né? Um cítrico, algo que jogue ela lá para cima. Mas nesse caso do lavanda, ele traz essa tranquilidade da paz interior e do equilíbrio. Porque muitas vezes, quando a gente está com a emoção ali, a flor da pele, né? Às vezes comete até besteiras. Quando está com essa emoção, a flor da pele, ter um óleo essencial ali, como o lavanda, ele facilita trazer tranquilidade, esse estado meditativo, né? Dar uma acalmada nas nossas emoções para que a gente consiga seguir. E ele ajuda também a acalmar os pensamentos obsessivos e os pensamentos rígidos, né? Então, eu gosto muito do lavanda e gosto de outros óleos que têm essa potência ali de acalmar, porque eu já tive muitos pensamentos rígidos, assim, muito rígido. Tá, recebi aquela informação, recebi ali um acontecimento, às vezes a gente já pensa no pior. Quem é assim também? Coloca aí no chat. Quem antes de ver uma possibilidade ali já pensa no pior. Já aconteceu muito isso comigo. Antes de ver qualquer resolução da situação, Verô, acontece contigo também isso? Já pensar, Muito. Acontece muito, principalmente no ambiente que eu vivo, né? Então, assim, às vezes as pessoas até brincam com alguma coisa, eu quero matar, porque assim, eu falo, gente, não brinca, porque a gente começa a pensar mil possibilidades, né, ali negativas, porque você tá, né, num ambiente que tudo pode acontecer. Mas o lavanda, ele é muito legal, Ju, nessa história do perdão, né, da raiva e tudo mais, porque ele tá na psicoaromaterapia, ele tá ali no grupo dos olhos do poder do amor, né? Por isso que ele te dá esse aconchego e te ajuda bastante com o perdão, porque ele tá nesse grupo aí. O lavanda, todo mundo tem lavanda, não tem como. todo mundo tem lavanda. Então, gente, pensamentos rígidos, pensamentos obsessivos também, e aqui nesse pensamento obsessivo inclui até pessoas que têm pensamentos suicidas. Tá? Então, é muito legal, porque as pessoas, às vezes, quando ela está fora do controle, ela pode cometer uma besteira, né? A gente já viu inúmeras histórias. Quantas histórias a gente já viu ao longo da nossa vida da pessoa estar passando por uma situação, às vezes está em surto, às vezes aconteceu algo tão grave ali, né? E a pessoa, por falta desse equilíbrio, vai lá e comete um caso irreversível, muitas vezes. Então, né, lavanda aí também para ajudar. E nesse caso aqui, lavanda, inalação, gente. Se você tem um colar difusor, né, coloca uma gotinha ali no colar difusor e vai inalando ao longo do dia, para a gente ir relaxando, né, nesses momentos. Ou você também pode
criar ali um ritual com ele, um ritual de massagem, fazer a automassagem. Pega um lavanda diluído, um rolon, ou aplica algumas gotinhas ali no teu óleo de coco fracionado e faz uma massagem nos pés, faz uma massagem nas pernas. Aproveita que a mão já está aqui com óleo essencial e faz a inalação consciente dele. Então, isso vai ajudar demais, né, Verô? Sim, ô Ju, tem um depoimento aqui, você falou dessa história, eu lembrei de um cliente, uma cliente minha, na verdade, que tem 30 e poucos anos, e ela tem a mãe, ela já perdeu o pai, e ela perdeu os tios, assim, tudo no mesmo ano, foi uma coisa assim muito maluca. E o ano passado, no final do ano, ela me ligou e falou assim, Vê, me indica algum óleo, porque assim, eu tô acordando durante a noite, pensando, né, com esse pensamento me atormentando de que a qualquer momento eu posso perder a minha mãe. Eu falei, mas sua mãe é muito jovem, ela tem 65 anos. Falou assim, só que eu perdi meu pai e meus tios com 50 e poucos. Então eu tô com esse sentimento de ficar acordando na madrugada, desesperada, achando que a minha mãe vai morrer a qualquer momento. E foi lavanda que ajudou ela. Ela usou lavanda por menos de 30 dias. Ela falou para mim, eu não tenho mais esses pensamentos. Ela se pegava a todo momento pensando que a mãe podia morrer a qualquer momento. Então, o lavanda, de fato, ele trabalha muito, ele acalma muito esses pensamentos, né, obsessivos que fica ali, trabalhando muito a sua negatividade. Perfeito, maravilhoso. Né? Então, sempre ter ali é para nos ajudar. O Líbano, que é o nosso frankincense. A gente já ouviu em muitas classes, né, aqui em muitas apresentações, a respeito do olíbano. E o frankincense, de fato, ele tem essa conexão espiritual pelas moléculas químicas, né, que ele tem, mas por ser considerado um óleo sagrado, ser produzido, tem uma representatividade muito grande, né, da conexão que existiu ali pelo que a gente conhece da Bíblia, né, várias passagens da Bíblia onde a gente vê ali uma representatividade dos óleos essenciais e o frankincense é um deles. Então, para quando a gente precisa daquele estado de meditação, não só para quem pratica a meditação, mas para quem quer entrar nessa conexão espiritual de desapegar de muitas coisas do passado, dos traumas que nós tivemos do passado, né, da raiva, né, que a gente pode sentir, o ressentimento por alguma pessoa ou por alguma situação, e para ajudar com essa conexão espiritual, e o espiritual aqui não está falando de nenhuma religião, tá, gente? Não estamos falando de religião nunca, né, porque isso para mim sempre é um papo muito sério. A gente está falando conexão espiritual, é o nosso espírito. A gente tem vida aqui, né? A gente tem vida, então isso o nosso espírito ele está vivo. Então, quando a gente tem um estado de meditação, a gente acalma as nossas emoções, automaticamente a gente está em concordância com o nosso espírito. Então, o frankincense, o olíbano, ele promove esse estado meditativo. E esse desapego do passado às vezes pode ser questões materiais, né? Quem já teve. Eu gosto da história que a Verô conta lá, né? Por exemplo, do pai dela, que teve uma condição financeira muito boa, né? E que perdeu tudo. Que perdeu tudo. Então, qual que é o peso, às vezes, né, que a gente carrega ao longo da vida? Então, promover esse desapego dessas situações facilita muito a nossa compreensão, inclusive. Então, para mim, o olíbano ele é um óleo de compreensão, compreender muitas vezes as situações e as coisas que estão acontecendo junto nesse momento com a gente, né, Verô? Sim, total. Ele faz esse trabalho. Eu tenho visto, Ju, e muitas pessoas buscando, né, o Líbano. A Débora esteve comigo no evento, por exemplo, e a gente fez, né, essa dinâmica da inalação para fazer uma yoga. E no final, todas as pessoas, eram 14 a 16 pessoas, vieram querer saber o nome daquele óleo, porque tinha sido outra prática. E eles estão acostumados, fazem anos, são professores de yoga, né? Então, assim, eles estão super acostumados com a prática e eles entenderam de que o óleo fazia muita diferença ali. Então, a conexão espiritual, ela é assim, gente, não tem explicação. É uma coisa, tem que fazer, tem que experimentar e observar, porque quando você observar toda essa ligação, fizer essa reflexão, você vai entender que o Olímpano, de fato, ele é muito, muito milagroso e ele é espiritual mesmo. Maravilhoso. Vamos para o próximo. O próximo é a bergamota, que eu adoro, inclusive, bergamota, para trabalhar aí a autoaceitação e liberar o sentimento de culpa. Quando a gente fala de perdão, né?
A gente sempre acha que é perdoar outra pessoa. E não, e não. Às vezes, o perdão a gente precisa liberar para nós mesmos. Que a gente se culpa tanto por uma situação, alguma coisa que a gente fez também para o outro, né? Que a gente praticou algo, né? Que foi negativo para o outro, e isso ressoou de uma forma onde a gente se culpa muito. Então, liberar, ter esse autoacolhimento, a autoaceitação, mas também liberar o perdão para si mesmo, o auto-perdão. Perdoar que, diante daquela situação, muitas vezes você não sabia. Você errou. Você errou como qualquer pessoa pode errar um dia, porque você não sabia que aquilo poderia ferir, de repente, uma pessoa. Você não sabia que aquilo poderia ressoar de uma forma, né, tão grandiosa, por exemplo, na vida do outro. Ele é ótimo também para restaurar essa alegria e confiança. Porque quando a gente passa também por um momento, imagina, alguém provocou uma situação, né, algum caos com você, a gente fica meio para baixo, né, Verô? A gente fica meio, além do ressentimento, você fica, nossa, por que comigo? Muitas vezes. E fica para baixo. Muitas pessoas, diante dessa situação, pode entrar na condição aí de desenvolver uma depressão. Então, os cítricos, e no caso de bergamota, que na psicoaromaterapia é um cítrico mais maduro, é como se fosse ali a coragem, a força, né, de alguém que já viveu muito tempo e que tem inteligência e maturidade. Diferente, às vezes, do Eye do Orange, que é para resgatar a criança interior. No caso aqui de Bergamota, é para dar mais confiança, mais firmeza, trazer mais alegria, mas também trazer essa confiança que a gente precisa. E ele ajuda a gente a sair da situação de negação. Muitas vezes, quando a gente está negando, do tipo, Verô, você precisa perdoar tal pessoa. Não, mas eu já perdoei. Imagina. Isso aí são águas passadas. Foi outro tempo. Não, já perdoei todo mundo. E às vezes não. Então, bergamota também, além de ajudar nessas outras condições aqui, sair desse processo de negação. Você já ficou, Verô, em negação com alguma coisa alguma vez, por conta de Rapaz, ressentimento? muito, mas muito, muito. Até um dia eu ouvi de uma psicóloga assim, ela falou: Nossa, é engraçado. Você disse que já esqueceu esse assunto, que você já perdoou todas essas pessoas, mas você já percebeu que a gente vai e volta e você fala? Você fala desse assunto? Você fala dessa pessoa? Eu falei, cara, mas eu não tenho raiva. Mas você, no fundo, você não perdoou. E eu fiz esse exercício, gente. E aí eu entendi que eu não tinha me perdoado. Eu não tinha perdoado aquela situação. A pessoa, eu não tinha. Para mim era tipo. Não faz sentido para mim se ela existir ou não, tá tudo certo. Se ela estiver aqui ou não, tá tudo certo, não faz diferença. Mas a situação, ela estava ali, né, me atormentando. E o bergamota, ele é muito bom, Ju, porque ele deixa a gente no momento presente, né? Ele tá ali dentro do poder da presença. Então ele faz você realmente olhar para dentro. Foi uma coisa que eu fiz. Eu não conhecia os óleos essenciais ainda, né? Mas foi um trabalho que eu fiz depois, é você olhar para dentro, enxergar a pessoa que você é. E tudo o que você fez ou deixou de fazer era que estava no seu alcance, né? Por isso que existe aquela frase: faça o melhor que você pode nas condições que você tem para que você possa fazer melhor. Então, eu não posso me culpar, né, me chicotear por algo que eu não fiz em algum momento que eu deveria ter feito. Eu não fiz porque eu não podia, eu não sabia que deveria fazer. Então, o bergamota ele ajuda muito a resgatar esse interior, né? E curar ele, né? Cicatrizar e tudo isso, e enxergar a pessoa potente que você é, independente da situação que você, né, viveu ali naquele momento. Eu sou apaixonada por bergamota. Eu acho que bergamota é para mulher, principalmente. Ela precisa disso. É o óleo do empoderamento, né, Verô? É o óleo do empoderamento. E eu acho que empoderamento, trazer essa autoestima, é para qualquer pessoa. E eu acho que quando a gente está com a autoestima boa, quando a gente está com a autoestima ali, né? Eu falo que a autoestima é aquela coisa, nem, né? Também não é aquela coisa exacerbada. Mas a autoestima, eu acho que no ponto certo, a gente conhece o nosso valor. Quando a gente conhece o valor que a gente entrega para as coisas, a gente conhece quem nós somos de verdade. É do tipo assim: essa situação pode até me atingir nesse momento, mas eu conheço o meu valor, eu sei quem eu sou de verdade. Então, estou aqui também disponível para essa facilitação para ir para o próximo nível.
Cipreste é um dos óleos que a gente trabalha muito a questão da raiva, né? Porque ele é um óleo de flexibilidade, né? O cipreste, ele ajuda aí a deixar o passado ir embora também. De novo, vocês já prestaram atenção que desde o primeiro óleo sempre aparece alguma coisa no sentido de deixar que as coisas passem, deixar que o passado, né, não te atormente mais. As pessoas que te fizeram mal, que foram contra você, contra alguma situação, né? Deixa esse passado, já passou, já foi embora. Vamos liberar perdão para essas pessoas e vamos deixar que o nosso coração fique mais tranquilo, sem aquela raiva. Ele ajuda também o cipreste a trazer força e fluidez emocional, que a raiva pode ter paralisado. Então, aquelas pessoas muito rígidas depois de um acontecimento. Não sei se já aconteceu com vocês ou com alguém que vocês conhecem. A pessoa, ela era uma pessoa, né, fluida na vida, que fazia um monte de coisa. Ela passou por uma situação e depois que ela passou por essa situação, parece que perdeu o brilho. E daí passou a ser uma pessoa extremamente, né, ali, sem fluidez, rígida, extremamente rígida, né? Então, isso acontece com muitas pessoas e elas ficam paralisadas diante de uma situação. Então, o cipreste é um ótimo óleo, inclusive, para luto. Por que que ele é usado no luto, o cipreste? Porque, às vezes, quando a gente perde uma pessoa que a gente ama muito, a nossa vida ela precisa andar, ela precisa seguir independente daquela pessoa, né? Eu sei que são pessoas que a gente ama, né? Isso aconteceu comigo, inclusive, quando eu perdi o meu pai, eu fiquei tão paralisado diante daquela situação, só que a vida precisa andar. A gente precisa arrancar forças, às vezes, de onde a gente não nem acha que tem. A gente nem acha que a gente tem essa força toda, mas a gente, né, vai lá, encontra formas ali, traz essa flexibilidade, essa fluidez. A gente pensa no que a gente busca, no que a gente quer ainda da vida, e a gente pensa que felicidade é a gente estar em movimento, movimento, fazendo com que as coisas aconteçam e prosperem na nossa vida. E ele também contribui com a aceitação de mudanças, de perdas. O que que a gente já perdeu, às vezes por conta de outra pessoa? Às vezes você passou por uma separação, né? E você construiu, às vezes, Você construiu não só uma família, às vezes você construiu uma vida, construiu bens materiais com aquela pessoa. E diante da separação, existem perdas ali. Perdas de apreço, perdas do emocional, mas também perdas materiais. E pessoas passam, às vezes, a vida inteira presas e apegadas nisso, destilando ainda raiva, sentimentos de raiva, e não deixa a vida fluir com essa flexibilidade. Então, o cipreste é um ótimo óleo de movimento. É tanto que, por que que a gente aplica ele nas regiões quando a gente está, por exemplo, com questão de trombose, com essas questões das pernas cansadas, pernas irritadas, para quando está com dor no joelho, para quem está com varizes, vasos, toda essa questão que é quando a circulação, a própria circulação está parando, quando não tem circulação nova ali movimentando. Então, o cipreste, ele é ótimo para isso. Tem um óleo maravilhoso para raiva, mas ele não está aqui. Não está aqui na apresentação. Então, eu quero falar para vocês qual que é. É o camomila romana. Esqueci de colocar aqui. Camomila romana é excelente. Ó, o camomila romana, ele atua como um bálsamo no nosso sistema nervoso central. Ele traz essa suavidade para o campo emocional. Ele ajuda a reprogramar respostas automáticas de fúria e reatividade. Porque quando acontece alguma coisa que a gente fica furioso, fica com raiva de alguém, a nossa primeira, às vezes o primeiro mecanismo que vem ali não é, reagir, é reagir, né? Então a gente, né, reatividade a ponto de bala. Então são nesses momentos onde a gente precisa de tranquilidade, de serenidade para analisar a situação de uma forma mais ponderada. Eu sei que é difícil. Tem uma piada que fala: além de não ser fácil, ainda é difícil. Eu sei que é. Só que é por isso que a gente tem os óleos essenciais para serem facilitadores
aí durante esse processo. E o próximo, olha ele aqui, Olha aí. brilhando com força. Gente, esse é um mix da doTERRA, que é um mix muito poderoso, que é o Forgive. E só a doTERRA tem, tá? E antes de eu pegar o livro, eu tô com o meu livro aqui, eu faço várias pesquisas nesse livro, tá? Quero mostrar para vocês. É um livro de psicoaromaterapia. Eu adoro esse livro aqui. Toda vez que eu vou preparar um treinamento, muitas coisas eu me baseio nesse livro. Não é da minha cabeça, tá, gente? As coisas tudo. A gente, a gente pesquisa para poder falar. E daí, fui lá também pesquisar na internet. Gente, o chat GPT conhece o Forgive, tá? Eu fui fazer a apresentação, aí eu falei, deixa eu dar uma conferida ali no chat GPT, depois que eu tinha terminado. O chat GPT recomenda, olha, eu falei, olha os essenciais para o perdão. Chat GPT coloca ali, forgive, entre parênteses, do terra. Eu falei, ó, essa do terra tá famosa mesmo, viu? Porque o chat GPT já recomenda. Então, assim, a gente tem uma formulação ali com vários óleos essenciais, né? Que tem dentro do Forgive. Ele tem o Juniper Berry, que é um óleo de perdão. Inclusive, se a gente trouxesse individual, tem uma listagem inteira aqui do que o Juniper Berry ele ajuda, né, aí nessa condição. Tem o bergamota que a gente falou, tem o spruce e várias outras plantas, né? Então, a gente tem um ritual. E se vocês quiserem, anotem aí, porque é um protocolo maravilhoso que a Cibele me mandou sobre o Forgive e eu achei magnífico. Então vamos lá. O ritual da libertação, né? Então a gente pode usar em momentos de silêncio, à noite, pode ser antes de dormir também, ou pode ser quando você for fazer uma meditação. Pode ser emanar uma energia positiva de cura, até para outras pessoas, cura de sentimentos. Então a gente vai colocar uma gota do Forgive, né? Quem tiver o Rolon, porque ele tem a versão de Rolon, pode aplicar diretamente, ou a gente pode aplicar uma gota, né, aqui na região do coração, né, com toque leve, massageando levemente, e daí a gente aproveita e em seguida e faz aquela concha, a nossa famosa concha aqui, ó, com ele e a gente inala profundamente. Enquanto a gente inala, você pode falar a seguinte frase. Eu vou falar bem devagarzinho para que vocês possam anotar, tá? Eu liberto, eu liberto o que me aprisiona, eu liberto o que me aprisiona, não por fraqueza, vírgula, não por fraqueza, vírgula, mas por força. O perdão é a minha cura em movimento. Vou repetir para vocês. Eu liberto o que me aprisiona, não por fraqueza, mas por força. O perdão é a minha cura em movimento. Enquanto você inala, você pode repetir isso e você pode emanar isso para aquela pessoa, para quem você precisa perdoar ou precisa pedir perdão, né? Então a gente deita ali, né? Fica com essa imagem ali na tua mente durante 5 a 10 minutos e assim, não se force a sentir nada. Apenas permita-se a ter a resposta que essa inalação desse óleo essencial ela vai te trazer. E aqui, quais são as formas de uso que a gente pode ter, né, dos óleos? Todos esses óleos que a gente falou, a gente pode utilizar eles da forma inalatória e da forma tópica, né? Então, assim, quando a gente fala sobre emoções, a gente não utiliza a via de ingestão. Então, a nossa via principal é inalação e também no uso tópico. Mas mesmo que você utilize topicamente, mesmo que você tenha, né, o teu rolon ali de óleo essencial, né, como eu tenho, por exemplo, aqui esse rolon, o que que você pode fazer? Aproveita, já pega um pouco, inala também. Mesmo que você aplique ali atrás das orelhas, utilize na região aqui do pescoço, né, como um perfume, utilize ali no timo, que é a região ali do coração, ou nos punhos.
seja a região que for que você vai usar esse óleo essencial, aproveita para inalar ele ali pelas mãos em concha. Magnífico. Magnífico, vai te ajudar demais. Que mais, Verô? A gente vai para algumas dúvidas e mais algumas questões, então só quero agradecer, né, essa parceria maravilhosa que a gente está tendo essa semana no sistema da Eliane e da Verô, juntamente comigo. Verô, temos dúvidas, perguntas? Me Não, conta, não temos, Ju, mas eu queria dar um depoimento, queria não, eu por quero dar um favor. depoimento aqui de uma cliente minha, que é uma senhora de 84 anos, que ela viveu muitos anos da vida dela aprisionada ao relacionamento dela com a filha. Ela sempre foi muito rígida, aquela pessoa muito rígida, que teve que trabalhar muito, teve que criar os filhos sozinha, que era mãe solo, né? E dar tudo do bom e do melhor. E os filhos não entendiam muito essa rigidez que ela sempre teve. E a filha, de alguma forma, ela se rebelou ao ponto dela cortar relações com a mãe. Só que a mãe era muito apaixonada pela neta. E aí, o que que ela fez? Proibiu a neta de visitar a avó e de ter contato com a avó, até telefônico. Por quê? Porque ela precisava se vingar da mãe de alguma forma ali. Então, assim, foram anos. Há 2 anos atrás, eu encontrei ela lá no Guarujá, na casa de uma amiga minha, e aí a gente começou a falar a respeito desse kit. E ela falou assim: Ah, eu quero esse óleo que eu vou dar de presente para minha filha. Não sei se ela vai aceitar, eu vou mandar para casa dela. Porque ela entendia que era a filha que tinha que pedir perdão, né? Tipo, a filha que estava errada nessa situação. E a filha não aceitou o presente e ela acabou utilizando esse óleo essencial. Passou umas 2 semanas, ela me ligou e falou assim: Verô, para todo mundo que eu conheço, eu vou presentear com esse óleo. Esse óleo me fez entender que o perdão tinha que vir de mim. Eu tinha que me perdoar por ter sido uma bela mãe, uma boa mãe, mas a rigidez fez com que os meus filhos entendessem de que eu não era boa para eles. Gente, a vida dela seguiu, vocês não têm noção. O que a vida dela seguiu. Ela vendeu propriedade, ela mudou de cidade, ela abriu o consultório que ela tinha fechado. Ela é uma psicóloga, inclusive, consteladora. Mudou a vida dela esse frasquinho de Forgive. Ela não fica sem ele. Então, assim, muitas vezes a gente tem muitos sentimentos, muitas situações que acontecem na nossa vida. E a dúvida do que de fato acontece aquilo e por que que acontece, porque eu falo que isso é ignorância no sentido de falta de informação. A gente nunca entende o lado do outro, a nossa dor sempre é maior que a do outro, né? Então, quando a gente tem essa dúvida, a gente se paralisa. E o medo paralisa a gente. Então, a única coisa que eu tenho para falar agora é tenham clareza dos sentimentos de vocês, né? Dos nossos sentimentos. Porque a clareza coloca a gente em movimento, seja para perdoar, seja para reconstruir, para aceitar, porque nunca é sobre a gente, é sempre sobre o outro. O que a pessoa faz ou pensa de mim não é sobre mim. E quando eu tive essa clareza na minha vida, tudo mudou, tudo fluiu. Tá? Então, é isso. O Forgive, ele é sensacional, mas eu deixo essa mensagem para vocês. Tenham clareza, porque a clareza dos sentimentos, principalmente, ele coloca a gente em movimento. Ju, a Maravilhoso, gente, Verô. Olha a só. gente, ah, Eu tenho aqui um depoimento que foi colocado e eu queria até passar para vocês, né? É, a mãe de uma pessoa aqui, né, teve câncer no pâncreas por mágoas. Olha só, eu tive uma professora, ela foi minha professora de teatro, de interpretação, e ela era da Romênia e dava aula de teatro aqui em São Paulo. Daí foi minha primeira professora e ela sempre falava sobre ressentimento como alguém que carregava algo muito pesado até. E ela falava para nossa turma inteira, ela falava, gente, o perdão que a gente não liberta vira câncer. Esse sentimento, ele vai para algum lugar. Ele vai para algum lugar. Não ache você que, né, tá, tem vários sentimentos ali, um monte de coisa acontecendo, né? E esse ressentimento, ele não vai para algum lugar. Experimenta, né? Não sei se você já viram um vídeo fazendo um teste de crianças que iam lá, tinham vários potes de arroz, né? Eles fizeram esse teste lá no Japão. A criança ia lá na frente daquele pote todos os dias
e dizia palavras horrorosas para aquele pote de arroz. Você é feio, você não presta, você não vale nada, você não, sabe, várias coisas depreciativas. E outro pote do mesmo arroz, aonde as mesmas crianças iam lá falar coisas bonitas, né, empoderadoras, carinhosas. Então, o que que acontece? Se um arroz que está exposto no mesmo ambiente, num pote fechado, para as mesmas pessoas, pelo simples ato da fala, da gente falar aquelas coisas, já tem uma transformação gigantesca. Sabe por quê? Porque o resultado desse pote de arroz, aonde foram faladas palavras extremamente negativas, começou a ter mofo. Começou a ter mofo, enquanto o outro pote, que só recebia elogios e palavras bonitas, ele se manteve intacto. Então, na nossa vida também é assim. De novo, é aquela frase, né? O veneno que a gente toma querendo que a outra pessoa morra é a maior insanidade do mundo. Então, assim, até cuidar, a gente precisa ter até cuidado com as coisas que a gente fala, com o que a gente fala, emanando para o outro, porque isso está saindo da nossa boca, da nossa boca. Então, muitas vezes, além de tentar amaldiçoar, né, ou uma situação, ou uma pessoa, né, ou alguma coisa que aconteceu, ainda além disso, o rancor, a mágoa, todos os sentimentos ruins e pesados continuam contigo. Ali, ele não vai sair. E existe também um grupo de pessoas, eu já vou até falar, vão com calma e alguns olhos. Que eu já ouvi, né, pessoas que não conseguiram com o forgive. Porque o perdão, ele tá, quer dizer, a falta de perdão, ela estava tão forte, enraizada, que a pessoa ela teve um desconforto assim bem grande com Forgive. Não conseguiu, de cara. Então teve que começar com outros olhos, e daí as alternativas são essas que a gente deu, né? Todas essas que a gente deu são alternativas para quando a pessoa ela não consegue usar de cara o Forgive, porque o cheiro. Gente, na psicoaromaterapia é isso, né? Às vezes, quando a gente precisa muito de um óleo, o nosso primeiro instinto com ele é a rejeição. É a rejeição. Quando a gente precisa muito daquele óleo. Aí a gente pode utilizar, além de todos esses que eu falei, o juniper berry, né? Que ele é para liberar a raiva crua, aquela raiva que está ali, né? Acontecendo naquele momento. E camomila romana ou lavanda para acalmar o sistema nervoso central, né? Então são esses dois. Ô, Ju, aqui tem algumas perguntas que surgiram agora, deixa eu te falar uma coisa. Perguntar, né? Bergamota se assemelha um pouco com tangerina nesse caso de perdão? Ele não vai fazer esse trabalho, né? Não, eu prefiro bergamota, porque assim, gente, apesar dos óleos essenciais, apesar de serem cítricos, mas a composição química deles são diferentes. Por exemplo, limão siciliano, tangerina, lime, que é o limão Tahiti, esses óleos aí, eles não têm acetato de linalila. Eles não têm. Só que o bergamota tem. Uhum. O bergamota tem. Tem, que é um dos componentes, salvo engano, agora, Gil, me salva aqui. É um acetato de linalila, né? Que tem essa composição química no bergamota também. Então, olha só que louco. Uma das químicas que tem dentro do lavanda, que é o que faz a gente acalmar, relaxar, né, diminuir muitas vezes aquela nossa euforia, ou a raiva, ou aqueles sentimentos, tem também dentro do bergamota. Então, o bergamota, ele faz essa, bi- essa bipolaridade aí do bem, né? Que é aquela bipolaridade que ele vai tanto acalmar quanto elevar os nossos sentimentos. Ele vai trabalhar ali, ó, equilibrando, equilibrando. O que mais, Verô? A Rita perguntou aqui, eu acho que ela está falando do Forgive, né? Dessa jornada terapêutica. Quantos dias fazer? Olha, uma jornada terapêutica mínima, 7 dias. Para a gente começar a ver alguma coisa ressoar ali, gente, como eu expliquei, estava escrito lá no slide, não é uma coisa automática.
Não é automático que você vai lá, inala um óleo essencial, nossa, automaticamente já perdoei todo mundo, minha raiva já passou. Não é isso, não é automático. A gente precisa fazer essa jornada terapêutica. Então, a jornada, no mínimo, 7 dias. Tem pessoas que precisam de 15 dias, tem pessoas que precisam de 30 dias. E se for algo muito profundo, pelo menos 90 dias, 3 meses. Muito 3 meses. bem. O Forgive pode ser utilizado antes de dormir, não tem problema. Não tem problema. Pode utilizar antes de dormir. Inclusive, Verô, que boa pergunta essa. Porque usar os óleos essenciais no difusor à noite são excelentes para a gente estar trabalhando esses sentimentos enquanto a gente está dormindo. Porque tem gente que acha que porque está dormindo não está trabalhando sentimento. Tá sim, tá sim. A gente está dormindo, mas a gente continua inalando ali todas as moléculas dos óleos essenciais. Rosinha, você tem uma pergunta? Você tem uma pergunta? Pode, se você quiser, eu liberei para você, mas se você quiser, pode escrever no chat. É, não, é bem rapidinho. Essa experiência que você falou do arroz, eu fiz. Tá? Só que eu coloquei o terceiro copo, que era da indiferença. Eu Sim. nem olhava para o copo, certo? E chegou nessas 2 semanas, o copo que foi a indiferença, ele baixou a água. Entendeu? Então também a indiferença é outra atitude que a gente tem que ter muito cuidado com o próximo, né? Porque realmente com arroz a água baixou. O que deu palavras de amor ficou normal, o de palavras de ódio cheio de fungos, realmente, né? De placas, e o da indiferença, a água ficou, o arroz ficou quase sem água. Se quem puder fazer, gente, faça. É muito incrível quando a gente faz e a gente vive a experiência. Era isso que eu queria falar. Maravilhoso. Obrigada. Maravilhoso. Rosinha, obrigado por contribuir, falar sobre isso, porque com esse depoimento, você reforça até o que a gente falou sobre a questão das palavras que a gente profere, né? O que a gente fala aí ao redor. Já falei várias vezes aqui, tem gente que falava assim: ah, porque nada na minha vida dá certo. Gente, olha o peso disso, do teu inconsciente começar a acreditar. E a autossabotagem em tudo. Quando a gente começa, muitas vezes, a proferir palavras, frases, esses sentimentos, a gente começa a acreditar nisso. E quando a gente começa a acreditar numa coisa, com certeza ela vai acontecer. Com certeza ela vai acontecer. Para o bem, mas assim também para o mal, né, Verô? Temos Total, mais dúvidas? totalmente. Temos aqui, não, a da Kátia, né? Ela está perguntando sobre o difusor perto de onde dorme. Não precisa ser do lado da sua cama, precisa estar no ambiente que você estiver, tá? Não precisa estar grudado na cabeceira de cama, não. Pode ficar tranquila. É, Eu gosto de fazer, inclusive, um ritual, né? Eu gosto de ligar o difusor alguns minutos antes de dormir. Né? Então não é aquela coisa, eu deito na cama e vou lá e ligo o difusor. Não, muitas vezes, sabe o processo, sabe o ritual para ir dormir? Você vai lá, você troca de roupa, às vezes você coloca o pijama, aí você vai lá no banheiro, aí você escova os dentes. Antes disso, eu já liguei o difusor. Aí eu começo todo o ritual ali, de escovar os dentes, de colocar pijama, de passar o seu óleo essencial facial, né? Porque, gente, né? Vamos cuidar da nossa pele, de ir lá na cozinha, fazer o nosso colágeno para tomar também. Então, enquanto isso, né? Já está criando uma atmosfera. O quarto já está ambientalizando. Então, assim, eu falo que para todo mundo, um dos melhores usos que a gente pode ter é o difusor. O difusor é excelente. E eu juro para vocês, não é, não é papo de vendedor de óleo essencial, tá? Porque tem dias que eu não lembro. Tem dias que eu tô tão cansado, que eu simplesmente apago. Apago, às vezes no sofá eu apago. Mas quando eu tenho uma noite com o difusor ligado, com aquele óleo que eu escolhi, que eu fiz esse ritual, o sono à noite é completamente diferente. Com vocês também acontece isso? Porque para mim acontece exatamente isso. Exatamente isso. Então, gente, vamos promover esses momentos aí, né, Verô? Na nossa casa, para as pessoas que a gente ama.
Porque realmente a gente vai ter uma sensação de libertação. O perdão, ele liberta a alma. Insira esses óleos essenciais no seu dia a dia. Por mais difícil que seja, às vezes, né, da primeira inalada, recusar aquele olfato, aquele cheiro, né, por conta daquilo já te remeter no sistema límbico, onde estão as nossas emoções, já te traz muitas vezes um gatilho ali. Só que, e também não sou daquelas pessoas, eu não sou daqueles que falam que a gente tem que forçar usar um óleo essencial. A gente não tem que forçar nada, não tem que forçar absolutamente nada, né? Então, quando a gente faz esse processo aí, né, de se respeitando, né, as coisas elas começam a melhorar e já começam a ter esse desenrolar, né, Verô? Não, muito, muito. Eu faço esse ritual, Ju. Enquanto eu coloco Serenity, que eu sou apaixonada por Serenity. O cachorro já sobe e deita na minha cama. Ele ama. Até ele dorme com Serenity. Mas tem uma pergunta aqui da Rosana. Ela fala que Uhum. ela dorme com CPAP e como utilizar. Eu não sei se tem outra forma, tá, Ju? Tem um cliente que ele tem muito problema de arritmia e de congestão. Ele faz a inalação de conchinha antes de colocar o aparelho, deita, dorme super muito bem. Eu não sei se o difusor vai interferir, vai fazer diferença, né, nesse caso, porque ele dorme com o aparelho. É, Você sabe? eu acredito, Verô, que mesmo que eu não tenho essa informação agora, mas mesmo que interfira, ela pode usar o uso tópico. Pode usar o uso tópico diluído, né? Então, se a pessoa usa o aparelho e às vezes acredita, eu acredito que pode usar tranquilamente. Eu acredito que não vai ter interferência, mas se a pessoa quiser e achar mais prudente, a forma tópica, ela vai também atuar nas nossas emoções, principalmente os rolões que já estão diluídos, né? Não vai ser a mesma experiência de um difusor, não é a mesma experiência. Dormir com difusor e fazer a terapia enquanto a gente está dormindo tem um outro cenário. Acho que é isso, né? Acho que é isso, né, por hoje. Gente, Não, esquentou um Rosana, pouco. não, Não. Rosana, só te avisando, não pode pôr no aparelho, tá? Se você colocar no aparelho, você vai estragar o seu aparelho com certeza absoluta, porque o nosso óleo, ele é um óleo volátil 100% puro, então ele vai danificar o aparelho, não coloca. Não, no aparelho não. E nem naqueles aparelhos de inalação. A gente não coloca óleo essencial, né, nesses aparelhos. Óleo essencial a gente utiliza em difusor. E de preferência, difusor ultrassônico. O ultrassônico, que é a liberação das partículas dos óleos essenciais são diferentes. Então, a melhor forma de usar óleo essencial por inalação, além dessa inalação direta, ou no colar difusor, é o difusor ultrassônico. Né? E a gente está com uma promoção maravilhosa esse mês para ganhar um difusor. Então, conversa com a pessoa que te convidou para estar aqui na sala, né, que com certeza ela vai te explicar como pode fazer isso. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? A gente vai fazer uma foto bem bonita agora, né, Verô? Então Vai. podem colocar um coraçãozinho aí na tela, só não coloquem comentários agora para a gente não esconder ninguém aqui, né, que está com a câmera aberta. Você faz daí, Verô? Passo. Vamos lá. Um, Todo mundo com dois, aquele três. sorrisão. Deixa eu ver se tem mais